Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Celebremos a memória de São Policarpo, bispo e mártir. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus. Não teve medo das ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Reconheçamo-nos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo São Policarpo nas fileiras dos vossos mártires, concedei-nos por sua intercessão participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância desse tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo. Muita atenção, habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Porque temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Felizes os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de um mártir, a memória de São Policarpo de Esmirna. São Policarpo, ele foi discípulo de São João Evangelista. Então nós estamos aqui naquele período imediatamente após os apóstolos. Jesus que deixou os apóstolos que vão morrendo e deixando os bispos naquelas regiões que nós hoje chamamos dioceses. Pois bem, São Policarpo foi discípulo do último apóstolo a morrer, que foi São João Evangelista. Nós estamos aqui no período, São Policarpo nasceu no ano 69 da era cristã. Então, neste período, os cristãos já estavam sendo perseguidos. Foi feito bispo com em torno de 40 anos e começou o seu ministério. E como nós sabemos, os bispos eram as figuras principais, aqueles que principalmente eram perseguidos. E São Policarpo, porque sabia que ainda não tinha chegado a sua hora, ele fugia. Isto é, quando ele sabia que alguém queria, que uma autoridade estava próxima a ele e que tinha intenção de prendê-lo para matá-lo, ele fugia para uma outra região. Por quê? Porque o martírio é um dom que se acolhe, não é uma realidade que se busca. Isto é, eu quero morrer pela fé. Isto é, uma vez que você percebe que você é chamado a entregar a sua vida cruentamente, a derramar o seu sangue, você abraça a vontade de Deus. Por exemplo, o próprio Jesus, em alguns momentos, quando queriam matá-lo, ele segue em frente, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Mas quando chegou a sua hora e os soldados vieram prendê-lo, ele perguntou: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus. Ele disse: sou eu. Então ele ali se entregou, porque havia chegado a sua hora. Pois bem, então nós estamos aqui neste período de perseguição. São Justino, também mártir, São Justino, ele diz assim: por não renegarmos nossa fé, somos decapitados, crucificados, jogados às feras, encarcerados, queimados e entregues a todo tipo de suplício. Imagine aqui, meus santos, e é sempre bom nós, quando ouvimos isso, nós nos fazermos esta pergunta: meu Deus, e eu estou disposto também a sofrer pela minha fé? Que, meus irmãos, é triste, é terrível a mentalidade atual, eu ia dizer a mentalidade cristã atual. Não, isso não é mentalidade cristã. A mentalidade atual de alguns que se pensam cristãos, que buscam a Cristo
para ter uma vida boa, que buscam a Cristo para ter uma vida farta, que buscam Cristo para ter uma vida próspera, que buscam Cristo para alcançar graças neste mundo. Isso é uma busca interesseira, e este não é o espírito cristão. Nós buscamos Cristo porque nós nos sentimos chamados pelo seu amor, e nós queremos amá-lo de volta, e por isso queremos com ele estar por toda a eternidade. Mas nós não buscamos Cristo, nós não devemos buscar Cristo com interesses neste mundo, porque, como diz a própria palavra de Deus, como diz São Paulo, na palavra de Deus, se é para este mundo que nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos os mais dignos de pena. Então nós precisamos pedir a Deus que vá purificando a nossa fé, que vá purificando a nossa espiritualidade, que Ele abra os nossos olhos para que nós vejamos que as promessas eternas, que as promessas para a eternidade, elas são maravilhosas, e de que vale a pena tudo perder por causa de Cristo. Então é isso aqui que São Justino está dizendo, que por causa de Cristo as pessoas eram decapitadas, crucificadas, jogadas às feras, eram presas, eram queimadas e sofriam vários suplícios. Então, e você? O que você está disposto a sofrer por causa de Cristo? A renúncia da sua vontade, a renúncia dos seus gostos, a renúncia de inclinações desregradas no seu coração. O que nosso Senhor tem pedido a você? Então peça a Deus: meu Deus, dá-me forças para tudo entregar, dá-me forças para tudo colocar sobre o altar do sacrifício. E continua São Justino falando desse período de perseguição. Ele diz: mas naquele período, quanto mais tormentos nos afligiam, mais crescia o número daqueles que seguiam a Cristo. Isto é, quanto mais dificuldades existiam, mais o número dos cristãos aumentava. Então nós podemos ver aqui a graça de Deus. Isso não há uma explicação natural, humana. Qual seria a consequência natural? Quanto mais aumentam as dificuldades, menor o número daqueles que estavam dispostos a se submeter àquelas dificuldades. Um exemplo simples: você vai prestar, eu ia fazer o vestibular, que eu sou do tempo do vestibular, agora é o Enem, Mas quais são os cursos que, assim, os cursos mais difíceis, geralmente são aqueles que as pessoas menos querem procurar, porque, não, eu não vou conseguir uma nota tão difícil para aquele curso, então elas já desistem, porque é muito difícil aquele curso é muito caro, aquele curso é muito exigente. Pois bem, mas com a vida cristã, São Justino aqui, ele observa o contrário. A vida cristã era difícil, a vida cristã era penosa, a vida cristã era exigente, mas Deus concedia a sua graça, de modo que não faltavam aqueles muitos que estavam dispostos a vida cristã abraçar. Meus irmãos, então, se nós pedirmos a Deus que Ele nos conceda a sua graça, Ele nos concederá, e nós não iremos nos entregar aos desânimos, e nós não iremos voltar atrás, nós iremos perseverar, mesmo que as dificuldades nos visitem. Então, aqui, já, agora, no início desta celebração, enquanto nós estamos ainda começando a meditar a vida de São Policarpo, peça a Deus a graça de você também ser um Policarpo. O nome Policarpo significa muitos frutos. Poli, muitos, carpo, frutos. Então peça a Deus para que você produza muitos frutos na sua vida, mesmo que você perceba que as dificuldades
estão pesando sobre os seus ombros. Pois bem, então, depois deste preâmbulo de São Justino dizendo como acontecia, vamos voltar a São Policarpo. Então ele estava sendo perseguido e prenderam um menino e o torturaram, porque sabiam que aquele menino conhecia Policarpo e ele saberia dar informações mais precisas. Então torturaram aquele menino, torcendo-lhe as pernas e os braços para desconjuntar, para quebrar o joelho e os tornozelos. Então, na dor, aquele menino entregou, disse onde Policarpo se encontrava. Só que alguns dias antes, um tempo antes, Policarpo já sabia que tinha chegado a sua hora. Quando os soldados chegaram à casa onde Policarpo se encontrava, Policarpo, que tinha tido a oportunidade de fugir para um outro lugar, ele ali permaneceu. Diz que ele estava no cômodo superior. Ele desce, pede, se entrega. Diz que os soldados se espantam quando veem aquele homem, aquele velho homem, aquele homem com 86 anos de idade, mas com tanta convicção e alegria até de entregar a sua vida por Cristo. Diz então que Policarpo desce, pede que uma refeição seja dada àqueles soldados e pede autorização de fazer uma oração antes de partir com ele, né, para que fosse entregue às autoridades. E se deteve durante 2 horas em oração. Diz que foi algo tão sublime que os próprios soldados ficaram ainda mais constrangidos em querer prender aquele homem. O levaram e durante o caminho diziam a ele, como que querendo dar um bom conselho: sacrifica aos ídolos, lança um pouquinho de incenso para o imperador e você estará salvo. E disse que Policarpo não respondia palavra alguma. Mas diante da insistência daqueles homens, ele disse: eu não vou sacrificar, eu não vou jogar incenso aos ídolos, ao imperador. Entendam aqui, meus santos, a mentalidade era a seguinte: jogar incenso para o imperador era um ato cívico, era uma maneira que você tinha de demonstrar que você queria bem o imperador e que o adorava. Então, só que aquilo que as pessoas faziam tranquilamente, Policarpo sabia que era indigno de um cristão. Um cristão não poderia adorar nenhuma outra divindade, nem o imperador. Então ficou firme no seu propósito. Chegando, aproximando-se do local onde ele seria executado, diz que o procônsul foi ao encontro dele e disse: o senhor é um homem de idade avançada, o senhor é um homem considerado por muitos, sacrifique ao imperador, lance um punhado, 3 grãos de incenso para o imperador e nós salvaremos a sua vida. E diz que Policarpo responde da seguinte maneira: há 86 anos que eu sirvo a Cristo e Ele nunca fez um mal a mim. Como posso eu então maldizer o meu Rei, meu Senhor e Salvador? Eu não vou dar essa tristeza ao meu Deus. Eu não vou fazer isso que vai desagradar-lhe tanto o coração. Eu não vou novamente dar-lhe um bufetão e uma cusparada. Eu não vou aumentar o seu sofrimento suportado por mim na cruz. Meus irmãos, como nós deveríamos ter isso em mente diante dos pecados que nos são propostos? Quando um pecado nos vem à mente, quando uma sugestão demoníaca vem a nós, uma possibilidade de pecar, e você diz: eu não vou fazer isso, eu não vou desagradar nosso Senhor, Ele é tão bom comigo, por que é que eu não vou suportar esta palavra desaforada desta minha irmã, e não vou
retribuir-lhe na mesma moeda. Por que é que eu não posso suportar esta humilhação sem querer pagar com a mesma moeda? Por que é que eu não posso suportar esta dificuldade sem entristecer o coração do meu Senhor? Foi isso o que São Policarpo disse: eu não vou entristecer o meu Deus, a quem eu sirvo há 86 anos e que tem me tratado tão bem, que nunca me fez mal algum. Diz então que o procônsul, para tentar amedrontá-lo, diz: pois bem, eu vou então lançá-lo às feras, você vai ser estraçalhado pelas feras. E meus irmãos, nós sabemos muito bem que quando estamos passando por um momento de provação, um dos maiores tormentos é a imaginação. Você já sofre por antecedência, e às vezes você sofre muito mais antes do que quando o próprio sofrimento se faz presente. A angústia de pensar no que pode acontecer, às vezes é muito maior do que quando o próprio fato acontece. Você sabe que a nossa imaginação, se não for regrada, iluminada pela fé, ela faz uma desgraça dentro de nós. Então nós não podemos deixar aqui de imaginar o efeito que poderia ter tido na alma de São Policarpo esta palavra: você vai ser estraçalhado pelas feras. Eu vou colocar você lá na arena, e as feras vão arrancar os seus braços, as suas mãos, vão lhe causar muito sofrimento. E diz que este homem, que não era mais movido pelas suas paixões, mas era movido pelo Espírito de Deus, ele vê as coisas não a partir da natureza, porque é claro, se ele fosse pensar nisso a partir da natureza, ele iria se agitar, porque é claro que nós não fomos feitos para a morte, nem para a tortura, não fomos feitos para ser comidos pelas feras, mas ele olha aquela possibilidade a partir de Deus, a partir da fé, e ele diz: quanto maiores forem os tormentos, maior, mais esplêndido será o prêmio. Isto é, ele olha a partir de Deus. Tá bom, pode ser que isso aconteça, mas quanto maior for o tormento, quanto maior for o sofrimento, por causa de Cristo, vivido em Cristo, suportado por amor a Cristo, maior será o prêmio, maior será o peso da glória de Deus a nós concedida. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a ver e a mesmo sentir as coisas a partir de Deus, a partir da nossa fé, porque senão nós seremos entregues às nossas paixões, nós seremos entregues à nossa imaginação louca, que vai nos atormentar e nos prostrar diante dos sofrimentos que nos visitam, dos tormentos que insistem em bater a porta da nossa vida. Então, diante daquela afirmação, São Policarpo dá essa resposta, diz que o procônsul fica estarrecido e diz: homem, eu vou mandar queimá-lo, tu serás queimado, tu serás feito, né, um holocausto. E diz que ele silencia diante daquela palavra, porque há 1 ano ele já havia sonhado, Deus já havia a ele concedido saber que ele seria queimado. Então, quando o procônsul disse aquilo, ele se calou, porque sabia que seria aquele o seu fim, e disse: faça-se. Diz então que ele foi levado, fizeram uma fogueira, queriam pregá-lo ao tronco onde ele seria queimado. Ele disse que não precisava, que o Deus que deu a ele força até agora, daria forças a ele para permanecer por entre as chamas.
Diz que ele retirou as sandálias, coisa que há muito tempo ele não fazia, porque os fiéis se adiantavam e desamarravam, desatavam as suas sandálias, porque queriam ter a honra de tocar nos seus pés. Tão venerável ele já era em vida, as pessoas reconheciam a dignidade daquele homem. Então aquele homem de 86 anos retirou as sandálias, retirou o manto, foi colocado lá por entre a madeira e tocaram fogo. E disse que quando o fogo subiu, surgiu como que uma abóboda, como que duas conchas, e ele no meio, e o seu corpo não era queimado como os corpos comuns, mas o seu corpo era como que assado, como diz aqui na liturgia das horas, como ele estava no meio, não como carne queimada, mas como um pão que é cozido, ou o ouro e a prata incandescente na fornalha. E um outro milagre ainda acontece, além desse, do corpo dele ficar intacto, mas apenas bronzeado. Diz que um perfume, um odor de um perfume caríssimo, de um perfume agradabilíssimo se espalha. Não era carne queimada, mas era o perfume de Cristo que se expande. Diz então que quando o procônsul vê que ele assim não morreria, mandou que ele fosse transpassado com a lança. Foi então um soldado e perfurou-lhe o peito, e diz que uma abundância de sangue começa a jorrar, que apaga a fogueira. Ele morre, mas a fogueira é apagada. E aí então, uma vez o seu corpo morto, conseguiram queimar-lhe o resto. E os cristãos depois recolhem os seus ossos queimados, como se recolhem cinzas. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus esta graça. Nós não podemos celebrar um mártir apenas assim, de uma maneira exterior a nós. Ele é um exemplo. Todo mártir é um exemplo de um amor desmedido, de um amor sem medidas para com Deus. Todo mártir é um exemplo de como sofrer com Cristo, como sofrer sem perder a dignidade de cristão, porque o grande problema nosso é que, quando o sofrimento vem, a gente perde não apenas a fé, mas até a dignidade, sofre de uma maneira feia, sofre de uma maneira indigna de um cristão. Então nós precisamos aprender a carregar a nossa cruz de uma maneira digna, não por vaidade, mas para que nós glorifiquemos Deus, glorifiquemos Cristo no nosso próprio sofrimento. É para isso, meus santos, que nós ouvimos a palavra de Deus e por ela somos alimentados. É para isso que nós comungamos do sacrifício de Cristo. Imagine aqui muitos que comungam todos os dias, isto é, você todos os dias, você pelo menos é chamado a fazer comunhão com o sacrifício, com o santo sacrifício, com o sacrifício mais excelso, porque é o sacrifício do próprio Deus aqui na terra. Então peçamos a nosso Senhor que nada dele nos afaste, como diz São Paulo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as alturas, nem as profundidades, nada me separará do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Que nada nos separe de nosso Senhor. Então peça, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma provação, peça a nosso Senhor, por intercessão de São Policarpo, dos seus santos de devoção, a graça de você olhar para esta situação a partir da luz de Deus, a partir do Espírito Santo, e não simplesmente a partir dos seus afetos, porque se você olhar os seus sofrimentos e as suas provações apenas e tão somente a partir dos seus afetos, você sucumbirá, você não vai suportar. Por quê? Porque as suas paixões entregues a si mesmas são loucas, são desgovernadas, a sua imaginação simplesmente iluminada
pela sua mera inteligência humana, ela lhe será destrutiva, mas a sua imaginação e as suas paixões, guiadas pelo Espírito Santo, farão você ver que todo o tormento e dificuldade neste mundo suportados por amor a Cristo, são pérolas de glória que Deus reserva para nós. Que Deus, meus santos, nos conceda, como concedeu a Policarpo, a graça de uma santidade à prova de fogo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos de sua voz, e seja o nosso sacrifício amor oferecido, que vos agrade, Senhor, com o nosso Deus. Lavados da vossa alma. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Policarpo a vencer os tormentos do martírio, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo mártir São Policarpo, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz:
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Milton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipsum et cum ipsum et in ipso est tibi Deo Patrum omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria
per omnia saecula saeculorum. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, diz o Senhor.
Oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o vosso mártir São Policarpo a vos servir fielmente e a vencer o martírio, por Cristo nosso Senhor. Façamos a nossa comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com as vossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Policarpo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.